Glória a Deus. O tema da nossa ministração hoje está lá. No lugar certo, na hora certa. Quantas vezes você já ouviu alguém falando, Moacir, que sortudo. Ele estava no lugar certo e na hora certa, né, pastor Dani? Caramba, olha só como deu certo para ele. Por quê? Porque ele estava no lugar certo e na hora certa. Ou inverso. Ele estava no lugar errado e na hora errada. O mundo, quando a gente fala essa frase, no lugar certo e na hora certa, o mundo entende como sorte, como coincidência do acaso. Por um acaso ele estava lá e deu certo. Aconteceu. Poderia não acontecer, mas aconteceu. Isso é o que o mundo fala. Mas para o cristão não existe coincidência, não existe hora errada, não existe lugar errado. Porque, Kleber, quando você está no centro da vontade de Deus, Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Vou repetir. Quando você anda no centro da vontade de Deus, não vai acontecer por coincidência, vai acontecer por propósito, porque Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Porque é assim que Deus age, porque é assim que Deus trabalha, igreja. Não existe o acaso. Você caminhando com Deus, pode ficar tranquilo, que Deus vai te colocar lá, na hora certa e no lugar certo. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo, por que você está passando por isso, por que você está enfrentando aquilo, mas fique tranquilo, tudo faz parte de um propósito, para que chegue a hora certa e no lugar certo. Deus muitas vezes vai te colocar em lugares que você jamais pensou, imaginou, querido. Por quê? Porque faz parte do propósito de Deus. E na hora certa, Ele vai manifestar o milagre dele sobre a tua vida. Na hora certa, não é antes, não é depois, porque Deus não tarda e não falha, mas Ele faz na hora certa e no lugar certo. Às vezes você não entende porque está demorando. Às vezes você acha que está atrasado. Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa e no momento certo. Então fique tranquilo, querido. Acalma o teu coração, porque quando Ele chegar, algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Muitos não vão entender como que aconteceu, por que que aconteceu, mas eu sei por que que aconteceu, porque você estava no lugar certo e na hora certa. Amém? Você crê nisso, querido? Hoje eu estou feliz, querido. Hoje eu estou feliz. Está vendo essa senhora aqui, ó? É a famosa Dona Regina que eu sempre falo aqui para vocês, a minha mãe. Está ali, ó, sentadinha ali, ó. A igreja inteira conhece a senhora. Sabe por que eu estou feliz? Porque antes ela assistia o culto pelo YouTube, a partir de agora ela vai assistir o culto presencial. Porque ela mudou para Indaiatuba. Vai estar aqui congregando com a gente. Aleluia, para a honra e glória do nosso Deus. E ela vai dar o testemunho dela em breve, do que Deus fez e como Deus fez, porque Ele preparou a hora certa e o lugar certo. Algo que era impossível, mas para Deus não há impossível. Por quê? Porque é assim que Deus faz.
O que a Bíblia diz, querido, sobre estar no lugar certo e na hora certa? Sabe o que é estar no lugar certo e na hora certa? É viver a soberania de Deus na sua vida. É isso que o salmista fala aqui no capítulo 37, do versículo 23. Ele diz que o Senhor firma os passos de um homem quando ele se deleita no seu caminho. Quando você está no caminho do Senhor, o que o salmista está dizendo? O que ele quer dizer quando ele fala que Deus firma os passos de um homem quando ele se deleita no seu caminho, quando ele descansa? Quando ele entende que é Deus que está no controle, ele confia no Senhor, Deus direciona o caminho. Deus conduz o caminho. Então viver, querido, a soberania de Deus é viver e andar no caminho do Senhor. Se você seguir os caminhos do Senhor, você vai chegar no lugar certo e na hora certa. Isso aqui, querido, é igual o Waze. Quando você não conhece o lugar, você coloca o endereço no Waze, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar o lugar certo e a hora certa que você vai chegar. É assim que Deus trabalha. E se por um acaso você desviar da rota, sabe o que o Waze faz? Recalcula a rota e te põe de volta no caminho. Vou repetir porque alguns não entenderam. Fique tranquilo, se você errar a rota, Deus vai recalcular a rota e vai te colocar de volta no caminho. Para que você chegue no lugar certo e na hora certa. Mesmo que você erre, Ele vai te direcionar pelo caminho errado, pelo caminho certo. Mesmo que você ache que vai atrasar, fique tranquilo, porque o controle está na mão dele. Em segundo lugar, querido, estar no lugar certo, na hora certa, é entender que existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala isso, não é? Em Eclesiastes 3 está escrito que há uma ocasião certa para cada propósito debaixo do céu. Tudo acontece no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Não é na nossa hora, mas é na hora de Deus. Quando eu descanso e eu confio, por mais que eu ache que não vai dar certo, por mais que eu ache que eu não vou conseguir, na hora certa, no momento certo, Deus vai entregar a chave do apartamento, Deus vai entregar a empresa, Deus vai liberar aquilo que estava retido na justiça. Por quê? Porque é assim que Ele faz. Porque na hora certa, no momento certo, Deus vai manifestar o milagre dele, vai trazer a cura da enfermidade. Os médicos podem falar, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais tempo, mas o tempo não compete ao homem, compete a Deus. Em terceiro, querido, estar no lugar certo, na hora certa, é viver na dependência diária de quem? De Deus. Provérbios 16, 9. Mostra que o coração do homem pode planejar o seu caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Você pode fazer planos, você pode fazer projetos, mas acima dos seus planos e dos seus projetos está o plano de Deus, está o propósito de Deus. Eu posso rodar para tudo quanto é canto, eu posso ir para tudo quanto é lugar, mas se for o propósito de Deus, Ele vai te trazer de volta. Por quê? Porque Deus escolheu o lugar certo para você e a hora certa de te abençoar, querido.
Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Amém? E como alinhar a sua vida para estar no lugar certo e na hora certa? Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, obediência. Obediência a quem? A voz de Deus. Quando você, querido, está conectado com Cristo, quando você está em plena intimidade com Cristo, se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você parar, você para. Se Deus mandar você virar à esquerda, você vira. Se Deus mandar você virar à direita, você vira. Lembra do Waze? Aquela voz bonita do Waze. Aquela moça falando, vire para a esquerda. Vire para a direita. Pois é. Agora imagine Deus falando para você. Imagine você ouvindo a voz de Deus. Continue andando. Não pare. Continue caminhando. Persevere. Não desista. Por quê? Porque o fim está próximo. Não retroceda, porque você vai chegar na terra prometida. Se você for obediente à voz de Deus, querido, parar de dar ouvido para a voz de Satanás, parar de dar ouvido para as mentiras do inferno, Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na tua vida. E Deus vai manifestar o milagre dEle sobre a sua vida, na hora certa e no lugar certo. Quando minha mãe cogitava em mudar para Indaiatuba, várias vezes eu falei para ela, não faça por aquilo que as pessoas estão falando. Não faça porque os filhos estão falando. Mas faça aquilo que é a vontade de Deus e que vai trazer paz no seu coração. Quero ter ela perto? Lógico. Mas se não for o plano de Deus, fique aonde você está. Não vá se Deus não mandar. Não saia se Deus não falar para sair. Por quê? Porque se você for obediente à voz de Deus, querido, se prepare. Por quê? Porque quando somos obedientes, Deus, Ele tem alegria em abençoar aquele que obedece à sua voz. Quantas vezes você foi desobediente e você quebrou a cara? Quantas vezes Deus falou para você, não vai, e você insistiu em ir? Quantas vezes Deus falou, não faça, e você, pela tua vontade, foi lá e fez? Deu certo? Eu não conheço ninguém que pela vontade própria fez algo e deu certo. Mas quando você ouve a voz de Deus, querido, quando você está conectado com Deus, fique tranquilo, que Deus sempre vai te livrar das armadilhas do inferno. Em terceiro lugar, querido, como alinhar a sua vida para estar no lugar certo e na hora certa? Oração de proteção. Pastor, o que significa isso? É pedir que Deus te guarde dos caminhos maus e das situações perigosas. O que isso tem a ver em estar no lugar certo e na hora certa? Querido, se você não estiver conectado com Deus, se você não estiver em santidade, se você não tiver uma vida de oração, a probabilidade das coisas dar errado na sua vida é muito grande. Nós tivemos esse final de semana o testemunho do nosso querido irmão Demétrio, que estava no pedágio, parado com o carro no pedágio. Vem um abençoado, a 1000 por hora, bate o carro em uma das colunas do pedágio, a cobertura do pedágio cai, em cima do carro do Demétrio Danice. Mas até isso, quando você está em proteção, Deus te livra do laço do passarinheiro. Deus te livra da armadilha de Satanás. Você consegue entender que ele estava no lugar certo e na hora certa? Pastor, você está ficando doido.
O carro bateu. Alguém veio e bateu lá e caiu toda a estrutura em cima dele. Como que ele estava no lugar certo e na hora certa? Querido, conversa com o Demétrio depois. Porque ele falou que se ele tivesse 5 segundos para frente, toda aquela estrutura tinha caído em cima do carro, ia cair em cima dele e da Nice. E provavelmente eles viriam a óbito. Ou seja, a fração de 5 segundos para trás, livrou a vida deles da morte. Ou seja, quando você se atrasa, pare de reclamar, é Deus te livrando do acidente. Quando você chega muitas vezes atrasado no lugar, você chega murmurando, você chega bravo. Aí depois você fica sabendo que no lugar onde você ia passar, aconteceu uma tragédia. Porque foi Deus te livrando. Porque foi Deus te protegendo. Porque foi Deus cuidando da sua vida. Oração de proteção. Em terceiro lugar, querido, como alinhar a sua vida para estar no lugar certo e na hora certa? Confiando na condução. Aceitar que mesmo quando não entendemos o momento, Deus tem o controle do tempo. Amém? Confiando na condução. Na condução de quem? Na sua condução ou na condução de Deus? Quem que está no controle deste carro? Você ou Deus? Quem que está com o controle na mão? Você ou Deus? Porque quando você confia na condução de Deus, você pode descansar a tua cabeça, fechar os seus olhos, dormir em paz, porque você sabe que Deus está cuidando e te protegendo. Quando eu vejo esse exemplo, eu lembro de um homem chamado Pedro, prestes a morrer, sentença decretada, Pedro, você vai morrer amanhã. E aí, pastor Dano, o que a gente faz? Eu vou deitar e vou descansar. Eu vou deitar e vou dormir. Foi o que Pedrão fez. No meio da prisão, no outro dia ia morrer. Está lá Pedrão deitado, dormindo e descansando. Confiança plenamente naquele que conduzia a sua vida. Confiança plenamente naquele que tinha o controle da sua vida. Eu estou em paz, porque se Deus quiser me livrar desta prisão, Ele vai me livrar. É como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você não se prostrar diante de mim, vocês vão ser lançados nesta fornalha de fogo ardente. Aí eu fico surpreso com a resposta daqueles jovens. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele também não quiser nos livrar, nós morreremos e iremos para a glória. Que confiança é essa, querido? É saber que mesmo que você seja lançado dentro da fornalha de fogo ardente, eu vou descansar. Porque o quarto homem vai entrar nesta fornalha e vai andar comigo, vai dar as mãos para mim, vai me livrar e eu vou sair ileso de lá de dentro em nome de Jesus. Isso, querido, é entender o que é estar no lugar certo e na hora certa. Quando você entender isso, você vai sofrer menos. Quando você entender isso, você vai confiar mais em Deus e naquilo que Ele está fazendo na sua vida. Por mais que as circunstâncias pareçam adversas, por mais que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, eu não preciso entender, eu preciso crer. O crente não precisa entender, ele só precisa crer. Ele só precisa confiar. Que eu vou sair lá do Rio de Janeiro, vou para Indaiatuba, e Deus vai me dar portas sobrenaturais. Vou abrir uma ótica, vou trabalhar na imobiliária. Ô Carioca, você está aí, lindão? Te amo. Porque é assim que Deus faz. Às vezes você não entende porque Deus te trouxe, porque Deus te colocou, porque Deus te enviou.
O que acontece, querido, quando estamos no lugar certo e na hora certa? Quero trazer um exemplo para você aqui, na palavra de Deus, de uma pessoa que estava no lugar certo e na hora certa. João 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1. Está no telão aí, acompanhem comigo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, o que aconteceu? Viu um homem cego de nascença. Tem um ditado que fala, querido, que só é lembrado quem é visto. Quem já ouviu esse ditado aqui? Só é lembrado quem é visto. Quando estamos no lugar certo e na hora certa, fique tranquilo que alguém está te vendo. Fique tranquilo que alguém está te enxergando. Foi o que aconteceu aqui, querido. E passando Jesus, Fernando, a palavra fala que quem viu foi o cego. Não, porque ele era cego, já não podia ver. Passando Jesus, ele viu um cego de nascença. Eu imagino que aquele cego estava ali todo dia, todas as horas, mendigando, pedindo esmola. De repente passa um homem chamado Jesus. Passava multidões de pessoas, ninguém dava nada para aquele cego, mas passou Jesus, parou e viu alguém diferente. Porque é assim, querido, quando você está no lugar certo, na hora certa, todo mundo pode passar e não dá nada para você, mas vai chegar a hora que vai passar um homem chamado Jesus, ele vai olhar para você, e ele vai te enxergar, enquanto ninguém está te enxergando, ele está te vendo. Foi o que aconteceu aqui. Jesus viu aquele rapaz, versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, querido, os discípulos que andavam com Jesus, olharam aquele rapaz diferente de Jesus. As pessoas te olham diferente, as pessoas te menosprezam, as pessoas não te dão valor, as pessoas te rejeitam, as pessoas não acreditam em você. Muitas vezes os de dentro da casa, porque foi o que aconteceu aqui, os próprios discípulos que andavam com Jesus, olharam para o cego e tiveram uma visão diferente de Jesus. Acharam que ele estava ali porque ele havia pecado, porque os seus pais haviam pecado. Quantas vezes as pessoas estão te olhando assim? Mas fique tranquilo, enquanto todo mundo está te olhando desse jeito, Jesus está te vendo diferente. Enquanto todos não acreditam em você, tem um homem chamado Jesus que acredita em você. Versículo 3, querido. Jesus respondeu, olha só, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vou repetir, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Por que eu estou neste lugar, pastor? Para se manifestar nele as obras de Deus. Pastor, por que eu estou neste trabalho? Para manifestar ali as obras de Deus. Pastor, por que eu estou nesta casa? Para manifestar ali as obras de Deus, querido. O importante é como somos vistos por quem? Por Deus. Quando estamos no lugar certo e na hora certa, querido, Deus manifesta a sua obra. Aquele jovem estava no lugar certo e na hora certa. Você já parou para pensar nisso? Jesus pode ter passado por ali uma única vez, mas ele estava na hora
e no momento certo que Jesus passou. Ele poderia ter ido mais tarde para lá. Ele poderia ter ido no outro dia para lá. Mas ele estava no momento certo e no lugar certo. E porque ele estava no momento certo e no lugar certo, um homem chamado Jesus viu aquele rapaz. Fique tranquilo, que Jesus está te vendo, que Jesus está te enxergando, e ele vai manifestar uma obra sobrenatural sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, querido. Vamos pular para o versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos daquele cego. Quando estamos no lugar certo e na hora certa, não importa como o milagre vai ser feito. Não importa como ele vai fazer. Às vezes você está preocupado como Deus vai fazer para te abençoar, querido. Não importa como ele vai fazer para te abençoar. Se ele tiver que cuspir na terra, fazer um lodinho ali, Moacir, pegar aquela saliva, Carlão, com terra, colocar nos teus olhos, para manifestar o milagre dele, enquanto todo mundo está achando nojento, você vai sair dando pulos de alegria, porque você sabe que é o manifestado o milagre de Deus sobre a tua vida. Não importa como ele vai fazer, o importante é que ele vai fazer. Se ele tiver que usar, querido, um ímpio para te abençoar, se ele tiver que usar um macumbeiro, se ele tiver que usar um viciado, não importa, querido. Ele faz da maneira dele, do jeito dele, e no momento dele, e na hora dele, para abençoar quem? Você. Para abençoar quem? Você muitas vezes está achando que Deus vai te abençoar com o teu vizinho, que é legal, com a tua família, com o teu parente, e Deus vai usar aquele que você menos esperava para te abençoar, para operar o milagre dele sobre a tua vida. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou o quê? Lavou-se e voltou vendo. Quando estamos no lugar certo, na hora certa, vivemos a limpeza e o envio de Deus. Deus, quando faz o milagre, Ele faz por completo. Porque se você entender esse texto, a palavra fala que ele foi no tanque de Siloé, lavou-se, ou seja, tirou a sujeira. Deus primeiro tira a sujeira. Deus primeiro tira as impurezas. Deus tira tudo aquilo de ruim, para que depois Ele opere o milagre. Às vezes você não está entendendo o trabalhar de Deus. Pastor, está doendo, fique tranquilo, Deus está limpando. Pastor, estou sofrendo, fique tranquilo, faz parte do tratamento de Deus. Um dependente químico, querido, quando ele vai para uma clínica de tratamento, ele sai curado da noite para o dia? Ele fica às vezes meses lá. Vocês já ouviram o pastor Gleick falando aqui. Fica meses em processo de limpeza. Eu já fiz trabalho, querido, em clínica de dependência, eu sei como que é sofrido. Os caras querem sair de lá de tudo quanto é jeito. Querem pular o muro, querem fugir. Para voltar à dependência. Mas enquanto eles estão naquele ambiente sofrendo, passando por aquele processo de abstinência, Deus está limpando. Deus está tirando todas as impurezas. Deus está arrancando tudo aquilo que é de ruim de dentro dele. Porque quando eles estiverem limpos, Deus só vai dar uma ordem. Agora vai. Vai lá no tanque de Siloé, que você vai alcançar o milagre. Versículo 8, querido. Olha só.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como foram abertos os olhos? Porque o mundo faz assim, querido. Ele não acredita no milagre de Deus na tua vida. Se você aparecer com um carrão, vai achar que você roubou, vai achar que você fez alguma coisa de errado. Se você aparece com uma casa nova, vai falar: não, não é possível. Alguma coisa de errado deu, porque você não tinha capacidade para isso. Porque é assim que o mundo enxerga as nossas vidas. Eles duvidam o tempo todo. Eles não acreditam naquilo que Deus faz. Eles acham que é coincidência. Eles acham que é obra do acaso. Mas eu falei no começo, para o cristão não existe coincidência. Para o cristão existe cristoincidência. Não existe nem essa palavra, mas eu estou inventando. Por quê? Porque é Cristo na sua vida, querido. Se você está aqui hoje, é porque Cristo fez com que você estivesse aqui hoje. Se você está vivo hoje, é Cristo na sua vida o tempo todo, cuidando, protegendo, te livrando, te abençoando. Mesmo que você não veja nada, Deus está lá. Quando você está no trabalho, Deus está lá. Quando você está no carro, Deus está lá. Quando você está em cima da moto, Deus está lá. Quando você está viajando, Deus está lá. O tempo todo te protegendo e te cuidando. Versículo 11, já estou acabando, querido. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Olha os fariseus. Respondeu o homem: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Sabe o que está acontecendo aqui? Para os fariseus era o lugar errado, na hora errada. Para Deus era o lugar certo, na hora certa. Os fariseus estão falando: não pode fazer isso no sábado. Não é o lugar certo, não é a hora certa. Mas para Deus é a hora certa e é o momento certo. O mundo fala: agora não pode, agora não dá. Deus fala: agora pode, agora eu faço. O mundo fala: não, Deus fala sim. O mundo fala: não tem cura. Deus fala: eu sou o Deus da cura. Versículo 15, querido. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. O homem está afirmando. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Lugar errado, hora errada. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. E ele respondeu, sem conhecer Jesus: eu sei que esse homem é profeta. Eu sei que esse homem, ele é de Deus. Lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram ao seu respeito, que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto chamaram os pais do que agora viram. Olha só, querido. Interrogaram o jovem, não acreditaram, mandaram chamar os pais dele. E perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram:
sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Versículo 24, chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o mundo duvidando, querido. Mas olha a resposta do rapaz. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu enxergo. Eu estava enfermo, mas agora eu estou curado. O meu casamento estava destruído, mas ele foi restaurado. Minha vida estava acabada, mas ela foi completamente transformada. Eu não quero saber o que estão falando. Uma coisa eu sei, daquilo que Deus fez, da onde Ele me tirou e do lugar que eu estou agora. Amém, igreja? Se coloque de pé. Os levitas podem subir. Repita comigo: no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, na hora certa, Deus vai operar um milagre na tua vida. Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. Esse jovem estava onde? No lugar certo, na hora certa, porque ele estava no lugar certo. Deus curou a vida dele. Ele passou de cego para um homem que testemunhava milagres. Quando você está no lugar certo, na hora certa, Deus opera milagres. Fique tranquilo, querido, que esse ano ainda Deus vai operar muito milagres na tua vida. Deus vai te colocar em lugares improváveis. Deus vai te colocar em situações que você jamais pensou e imaginou. Porque é assim que Deus faz. Amém? Crê nisso, querido? Deus está te direcionando para o lugar certo e para a hora certa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos. Enquanto louvamos e adoramos a Deus, Deus vai te trazer à memória situações que você achava que não tinha mais solução. Situações que você achava que não ia dar mais certo, mas fique tranquilo, Deus está te dizendo hoje: filho, eu não esqueci. Vai chegar a hora certa e o momento certo que eu vou manifestar esse milagre na tua vida.